Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui diante de um Deus vivo. Um Deus vivo que ama você mais do que você possa imaginar. Porque o que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele pagou o preço. Pagou o preço. Nós não temos noção do significado disso. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele veio como homem. Ele é homem. Jesus é homem perfeito. Homem como você e eu. Ele não é um ser que não existe. Ele é realmente homem de carne e osso. Igual você e eu. Mas ele também é espírito. Ele tem completamente tudo do homem e tudo de Deus. Gente, isso é extraordinário. Você não sabe que durante toda a história, depois da vinda de Cristo, como que teólogos, filósofos caminharam ao redor do tempo da história. E eles criaram todos os tipos de conceitos. Alguns diziam que Jesus é só homem, outros diziam que Jesus é só Deus. Alguns não acreditavam que Jesus poderia ser Deus, porque diziam que o homem de carne e osso é pecado. Que a sujeira está no pecado. Aleluia. Jesus é Deus. E Jesus é homem. Precisava de ter sido gerado na barriga de uma mulher. De ter caminhado na terra como nós. Ser comum, como criancinha. Ter sentido o que nós sentimos, ter brincado quando criança como nós brincamos, mas Ele era Deus. Oh, Libarabarais, eu amo Jesus. Pai, o Senhor venceu. O Senhor suportou passar por todos os intempéries e todo o tempo. Por favor, entenda isso. Todo o tempo que Jesus estava na terra, Ele nunca, nenhuma vez sequer, usou a sua divindade para fazer alguma coisa. Ele só fez aquilo que um homem pode fazer. Porque se ele tivesse usado o dom da divindade dele, ele não teria vencido. E outra coisa, ele andou em obediência todo o tempo ao seu Pai. Porque o pecado do homem está ligado à desobediência, à independência. Eu sou dono de mim, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver comigo, eu vou tomar essa decisão e acabou. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca foi rebelde. Ele nunca disse: o meu pai diz assim, o meu pai fala assim, o meu pai faz isso, mas eu não vou obedecer, não vou obedecer meu pai, eu não vou obedecer minha mãe, não, ninguém tem nada a ver com isso, eu sou livre. Isso é rebelião, isso é pecado. Nunca
Nunca Jesus negou o Pai e desobedeceu o Pai. Nunca desobedeceu a mãe. Nunca desobedeceu a sua mãe. Nunca desobedeceu a sua mãe. Nunca. Ele todo o tempo se submeteu. E ele diz muitas vezes: aquilo que o Pai mandou eu fazer, é isso que eu faço. Porque a independência está ligada ao pecado da rebelião. Nós temos que nos arrepender. Por isso que eu digo, igreja, vou dizer para vocês uma coisa. Eu não quero andar no livre-arbítrio. Eu não quero escolher o que eu quero. Que eu tenha que sofrer a pena, eu vou obedecer. Eu já fiz cada coisa que vocês nem imaginam. Vocês têm uma coisa. Você tem como líder deste ministério aqui, uma apóstola profeta. Eu sou mais profeta do que qualquer outro dom. Apesar de ser muito mestre, mas eu sou muito profeta. O profeta, ele traz uma palavra que confronta a vida das pessoas. Eu quero dizer, você quando vem nesse culto aqui, você é confrontado nos teus erros. Eu não faço nada. Quem faz é Deus. Quando você ouve uma palavra nesse culto aqui, você será confrontado nas tuas falhas de caráter, nos teus erros. Porque eu sou profeta. O profeta abre a boca, fala e já confronta. E é por amor. É só por amor. Porque Jesus te ama. Vocês vão ficar muito felizes durante o início que você começar a frequentar essa igreja. Nós temos um louvor especial. Nós temos uma palavra que ensina. Nós amamos uns aos outros. Eu cuido de todo mundo. Tá sempre ali a minha sala cheia. Tô lá ministrando outro. Me preocupo demais com cada pessoa. É verdade. Mas vai chegar a hora. Não sei quando. Que todos vamos chegar no momento X de confronto. Ai. Você está aqui com uma apóstola profeta. E eu vou trazer palavras que vai confrontar na sua vida. E eu não tenho culpa, porque foi Deus que fez assim. E eu não quero. Por mim eu sou muito amor. Mas presta atenção. Quando começar os confrontos na sua vida, você terá duas atitudes a tomar. Ou você vai dizer, eu quero que Deus abençoe a minha vida e eu quero mudar. Eu estou enxergando e eu reconheço que isso é falha do meu caráter. Isso é falha da minha vida. Eu reconheço. Pai, me ajuda, eu quero mudar. E você pode vir aqui para ser ministrado, porque eu vou te ajudar. Agora, eu vou falar uma coisa, muitos têm um caráter orgulhoso. Na psicologia pode dizer o narcisista. O narcisista não reconhece que tem problema, não reconhece que erra, nunca pediu perdão para ninguém. Ele é o dono da verdade, ele é o certo, ele não erra nunca. Essa pessoa nunca conheceu Jesus.
Porque para conhecer a Jesus, eu preciso de reconhecer o meu pecado. Eu preciso de me arrepender e me humilhar. Sem te humilhar, querido, você nunca vai no reino dos céus. Você tem que deixar as coisas que estão erradas, porque Satanás vai colocar armadilhas na tua vida para impedir com que você cumpra o propósito de Deus, e você cai nessas armadilhas. Então, em nome de Jesus, eu quero que Deus possa gerar no Ministério Jardim da Colheita um povo santo, um povo humilde. Gente, humildade não é ter roupas velhas, não se arrumar, pôr o cabelo feio, horrível, andar ali de cabeça baixa. Isso não é humildade. Morar numa casa bem velha, abandonada, lá no meio do mato, isso não é humildade. A verdadeira humildade é quando eu reconheço os meus limites. Eu não quero ser o que eu não sou. E eu sou humilde para reconhecer as minhas falhas. O humilde reconhece os seus limites, as suas falhas. O humilde pede ajuda. O humilde se humilha e diz: eu sou falho sim, eu sou pecador sim, e eu quero mudar. Nós temos que ir para a presença do Pai. E agora, nesse tempo que Deus colocou, eu fiquei diante de Deus e eu falei: Deus, mover Jó? Jó? Uau! É um livro seríssimo da palavra de Deus. A história de Jó é terrível. E poucos ou nenhum de nós nunca vamos viver nem 10% do que Jó viveu. Vocês estão me entendendo? Falei: Deus, por que Jó? Eu só entendo uma coisa. Deus está trazendo mover Jó para quê? Você, você que está conosco pela internet, possa gerar na sua vida estrutura para suportar essa vida. Não é fácil viver aqui nessa terra. Essa vida não é fácil. Nós temos que lutar contra a carne e contra os desejos mais intensos e maravilhosos de dentro de nós. Nós temos que lutar contra o inimigo que está ligado assim com a nossa alma. Nós temos que lutar contra Satanás, que deseja me aprisionar, me tornar seu escravo. Agora é o tempo de voltar para Deus. Oh, alabarabais. Em nome de Jesus, começa a louvar agora. Levanta as mãos assim, fica diante da presença de Deus e diz: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, ser um homem, uma mulher de coragem. Eu preciso da tua força para não cair nas armadilhas das trevas. Eu não vou ficar do lado de ninguém que está errado. Fala comigo em voz alta. Eu declaro que eu não vou ficar do lado de ninguém que está errado. E se alguém tentar me seduzir, denegrir o que o Senhor tem para mim, eu não caio nessa, porque eu sei que o Senhor é Deus. A minha aliança é com o Senhor. Aleluia! Louva o
Senhor. Eu quero ser obediente. Eu quero ser como Jesus foi ao Pai, obediente. Meu Pai, vem ministrar a mim teus propósitos. Eu quero ser vem agora, vem ministrar minha vida. Pai, em nome de Jesus, dai-nos, Pai, esse desafio na nossa vida de vencer toda a carne, todo o mal, e não cair, Deus, nos nossos desejos. Em nome de Jesus, eu quero me arrepender. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero ser fiel, como Jesus foi ao Pai. Eu quero ser obediente, como Jesus foi ao Pai. Eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida. Que o Senhor me prepare, Senhor, para viver em fidelidade. Perdão, Senhor, pelas minhas falhas. Perdão pelos meus pecados. Perdão, Senhor, pelo meu egoísmo. Oh, me leva, Jesus, a ser transformado e a me tornar como Tu és. Oh, vem, meu Pai. Oh, ela vai. Eu quero ser uma pessoa de coragem, Senhor. Vem ministrar na minha alma, meu espírito me leva agora diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que a cobertura apostólica profética está sobre este lugar, está sobre cada vida neste lugar. Satanás e seus demônios não podem tocar nessas vidas. Elas estão cobertas
e protegidas pelo sangue, com autoridade sobre as vidas de suas famílias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero ser agora, eu quero viver diante de ti, eu quero andar na tua lei, te obedecer, meu Pai. Quero obedecer a ti, meu Pai. Senhor, receba a nossa vida como sacrifício vivo, santo, agradável a ti, Pai. Clamamos que o teu Espírito Santo fale no nosso coração, e aquilo que o teu Espírito tem para nós possamos receber em nome de Jesus, porque eu sou fiel na tua presença, em nome de Jesus. Urabá, obrigada. Ai, ela vai. Fala com Ele. Fala com Ele. Coloca a sua vida no altar. Coloca a sua vida diante da presença do Deus vivo. Fala, Pai, eu te quero. Pai, eu te quero. Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu entrego, Senhor, a vida de cada pessoa. Senhor, aquele que está duro, quebra a dureza. Aquele que precisa, Pai, traz a resposta. Em nome de Jesus está amarrado todo o poder da maldade. Nós profetizamos as bênçãos sobre você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu dou oportunidade também para você mostrar o seu amor para com Deus, e você pode trazer no altar a sua oferta, o seu dízimo agora, como fruto de fidelidade, temendo ao Senhor, pela sua verdade, pela sua grandeza, pela sua soberania. Louva, eu louvo a Deus, por isso eu trago meu dízimo, minha oferta agora. Eu louvo a Deus, eu trago meu dízimo, minha oferta a Deus, a Deus. Em nome de Jesus, nós santificamos o altar. Agora, consagramos o nosso dízimo e a nossa oferta diante da presença do Senhor, e na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar: entra nessa casa, Pai, daquele que tem sido fiel. Arranca dessa casa o devorador, a confusão. Deus, a enfermidade, a briga, a confusão, e traz
a tua paz, o teu, ó Deus, o teu poder, traz a provisão necessária na vida de cada pessoa. Eu quero ser obediente agora, agora. Eu quero ser obediente ao Pai, ao Pai. Agora, Senhor, Senhor Jesus. Louva o Senhor, fala obrigada, Pai, porque o Senhor me dá força para trabalhar. Louva o Senhor e agradeça, porque o Senhor te abriu porta e você tem um emprego. Louva o Senhor, porque o Senhor é todo poderoso e te ama. Ó, vem, abençoa tua igreja aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Olá, Barabás. Obrigada. Santifica a oferta. Santifica o altar. Santifica este lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas e glorifica o Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Convida a igreja para se assentar agora, em nome de Jesus. Comecei a colocar diante de Deus e perguntar a Deus, por que Jó? O próprio Deus, ele falou a referente a Jó, e disse que Jó era uma pessoa estritamente fiel. E que Jó era um homem que não existia ninguém semelhante a ele em toda a terra. Imagina Deus honrar um homem do jeito que ele honrou Jó. Amém? Mas aqui nós vemos que Satanás foi até Deus e Satanás, quando ouviu que Jó estava dizendo que Deus estava dizendo referente a Jó, que Jó era um homem fiel, Satanás não se calou. Satanás não se calou. Ele não ficou quieto, mudo, porque ele é tão ousado que ele tentou atingir Jó de todas as formas possíveis. Por favor, nós temos que saber quem é o meu inimigo, quem é o seu inimigo, quem é o seu inimigo? Satanás. O nosso inimigo é Satanás. É importante que nós possamos ter esse entendimento na nossa vida. Gente, a nossa luta não é contra ninguém nessa terra, não é contra principados e potestades, a nossa luta é contra Satanás. Ele cria historinhas, ele cria situações. E se eu começasse a perguntar a cada um aqui e falasse, vem cá, conta a tua história, como que está você?
Uma coisa eu tenho certeza, não tem ninguém que está bem tranquilinho, vivendo uma vida, como diz por aí, o mar de rosas. Bem, o mar de rosas a gente já sabe, a rosa é cheia de espinho. É até engraçado esse ditado, né? Isso é um mar de rosas, quer dizer, lindo, maravilhoso, mas tem espinho. Oh, isso a gente esquece, né? Então a vida não é fácil. E tem muitas vezes que nós olhamos para a nossa situação e nós temos o seguinte pensamento: ninguém é como eu. O meu problema é o pior que existe na Terra. A minha vida é a pior de todas. Você já ouviu alguma coisa semelhante a isso? É uma tendência natural das pessoas. Porque dói tanto, mas a dor que você tem, é você que tem dentro da tua situação, que é impossível para você. Mas a dor que eu tenho é a dor que eu tenho na minha situação, também é impossível. A dor é grande para mim também. E para o outro, e para o outro, e para o outro. Cada um, o Senhor diz, que é tentado segundo a sua concupiscência e os seus problemas e os seus desejos. Então, todos nós seremos tentados. Tem alguém que não será tentado? Então, não fique se fazendo de autocomiseração, coitadinho de mim. E a minha história é a pior de todas. Não, a sua é dentro da tua história, é para você, é a pior. Por quê? Isso é autocomiseração. Autocomiseração é defesa. É a mesma coisa que alguém que cometeu um erro, que fez alguma coisa que se justifica, que se justifica, que se justifica, que tem resposta para todas as coisas, em vez de dizer as suas falhas, em vez de dizer aquilo que ela deveria ter feito e que ela não fez, a desobediência que ela teve. Não, a gente se justifica porque as situações são difíceis. Então nós vamos ver um pouquinho sobre Jó, porque na caminhada de Jó, ele passou por alguns golpes na sua vida. E isso foi muito difícil. Todos eles, para nós, seria muito difícil. E uma pessoa pode ter passado por um dos golpes de Jó, mas pessoa passar por 5 golpes, como Jó passou, por todas as áreas da sua vida, não sei se você suportaria. Não sei se nós suportaríamos. Mas se Deus falou com o diabo e disse, pode tentar Jó, porque Deus sabia o nível de embasamento, o nível de fé, o nível de relacionamento, ele conhecia o caráter de Jó e ele sabia que Jó suportaria tamanha provação. A palavra de Deus diz que não vai trazer nenhuma provação subhumana ou alguma provação além do que aquilo que eu tenho condições de suportar. Se você suporta isso e é terrível, é porque você pode suportar. Porque Deus não manda através de Satanás, porque assim, Satanás não tem poder, Satanás não tem controle nenhum sobre a terra. Nada. Tem gente que pensa mais do diabo do que ele é. Sabia disso? Gente, o diabo tem poder sim. Mas o poder do diabo é por causa de você e de mim. Nós caímos nas concupiscências, fizemos o que era errado, aprontamos e nas nossas costas vêm as consequências. Os nossos pais fizeram o que é errado, aprontaram, não se arrependeram e está nas nossas costas também. Então nós temos 2 tipos de maldições, da nossa herança e da nossa própria vida. Mas nós também temos uma terceira tipo de maldição,
Nós moramos numa região, nós moramos numa cidade. Essa cidade, ela tem alguns tipos de pecados coletivos que já se tornaram pecados que geraram fortalezas. Quando você mora nessa terra, você também vai sofrer as consequências dos atos que os outros pecaram e você vai sofrer as consequências da terra onde você habita. Presta bem atenção. Vai. Mas presta atenção. Se você mora aqui, você tem recurso suficiente para vencer e não cair nas armadilhas da terra. Se você foi em Deus e se arrepender dos pecados dos teus antepassados, você tem suficientemente poder para não ser abalado e por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas para que você possa vencer, você precisa enfrentar de frente a situação. Aquele que foge e que não enfrenta, ele é covarde. Você é o quê? Corajoso ou covarde? Seja corajoso. Não importa o que for, eu enfrento de frente. Estão entendendo? Amém? O primeiro golpe na vida de Jó, nós sabemos que ele, num só versículo, Deus trouxe um panorama da vida deste homem. Só logo do primeiro capítulo, Deus trouxe dos versículos 1 até os versículos 5, um panorama do caráter deste homem. Homem fiel, homem temente a Deus, homem que jejuava, homem que orava, homem que era fiel em todas as coisas, homem que não colocava o emprego em primeiro lugar. Será que você põe o teu emprego em primeiro lugar? Tem gente que põe o emprego em primeiro lugar. Será que você põe a sua alma em primeiro lugar, a sua vontade em primeiro lugar? Será que você põe a sua família em primeiro lugar? Será que você põe a sua família em primeiro lugar? Será que você põe a sua família em primeiro lugar? Se você colocar a sua família em primeiro lugar, querido, você me perdoa. Você está em pecado. Isso faz parte da característica do homem. O homem protege a sua família. Será que o marido coloca a sua esposa em primeiro lugar, a esposa coloca o marido em primeiro lugar? Está ferrado. Põe. Tua mulher vai pecar e você vai passar a mão na cabeça e não vai ter coragem de abrir a boca. Você simplesmente vai amparar, vai ajudar e vai chorar junto nas falhas que ela tem. E vice-versa. Espera aí. Primeiro lugar, eu preciso de ter Deus como mais importante na minha vida. Eu preciso de declarar que as tábuas do meu coração, a lei de Deus está escrita. E a lei de Deus não está só na minha mente. Ela vai trazer atitudes, comportamentos. Segundo Deus. Aqui nós vemos que Jó, ele teve todas as oportunidades para ceder. Amém? Ele não cedeu, ele manteve-se firme, apesar de ter lutas, dificuldades que nós vamos ouvir hoje. Primeiro golpe na vida de Jó foi a área que é a área financeira. Ele era um homem rico, na verdade, o mais rico de todos naquele tempo. Mas ele viu a falência financeira na vida dele. Ele entra em colapso financeiro. Ele entra numa crise financeira. No mesmo dia, ele perde tudo o que ele tinha. Ele era muito rico.
E ele perdeu tudo o que ele tinha num dia só. Às vezes nós estamos num emprego e nós somos mandados embora do nosso emprego. Nós temos algo muito interessante aqui na nossa região, né? Porque nós temos um sistema de governo onde a pessoa está trabalhando e quando ela é mandada embora pela empresa, a empresa dá 4 meses ou 6 meses de seguro-desemprego. Então, significa que quando você sai de uma empresa, você vai ter um período para você se fortalecer. Pode não receber exatamente o valor que você recebia, mas você vai receber um valor que vai permitir com que você faça uma reviravolta na sua vida. E você pode ter uma oportunidade nova para você. Isso é um sistema de governo. É ou não é? Eu quero te dizer que Jó não tinha esse sistema de governo. Ele tinha muitas contas para pagar e muitas coisas para fazer. E no mesmo dia aconteceu que ele perdeu tudo que ele tinha. Mas não foi isso. O segundo golpe que Jó teve foi que aconteceu uma catástrofe e os seus 10 filhos, ele tinha 7 homens e 3 mulheres, e os seus 10 filhos no mesmo dia morreram. Você já imaginou uma pessoa de dentro da igreja que tem 10 filhos e os 10 filhos morrem? E você precisa de fazer o enterro de todos os filhos no mesmo dia? Você vai para o cemitério, a gente sabe às vezes de pais que perderam um filho num acidente, né? A família, ela entra em crise, aquela mãe pode até ficar aprisionada espiritualmente porque perdeu, né? Perdeu aquele filho. Muitas vezes a vida da família inteira nunca mais será a mesma. Aquela mãe pode se tornar depressiva, a família passa a ter problemas emocionais, crises emocionais, porque aquele filho morreu. E eu já passei por tantas experiências auxiliando pessoas que perderam familiares. Gente, não é difícil, mas Jó não perdeu um filho. Jó, no mesmo dia, perdeu todos os filhos que ele tinha, os 10 filhos que ele tinha. Mas o baque dele não foi só isso, porque acabou de perder também tudo na área financeira. Então, será que ele suportaria? Porque como nós passamos por dificuldade e temos uma empresa, um emprego e nós perdemos, muitas vezes nós entramos em crise, mas nós não temos força para suportar que eu vou perder todos os meus filhos. Como que ele conseguiu enfrentar todos esses baques, esses golpes na vida dele de uma só vez? Eu quero dizer, que tipo de homem é esse? Que tipo de caráter que ele tem? Eu posso compreender que pelo que a palavra de Deus diz, ele tinha muito amor pelos filhos. Porque ele se preocupava quando os filhos se reuniam e quando os filhos faziam seus banquetes e, na verdade, estavam todos naquele dia reunidos na casa do primogênito. Todos estavam reunidos e aconteceu uma catástrofe e todos morreram ao mesmo tempo naquela casa, na casa do mais velho. Mas ele tinha acabado de perder. Gente, esta história é uma história verídica. É tão irreal, é tão difícil para a gente entender o que aconteceu com esse homem,
que a gente poderia pensar, não, isso aí foi uma historinha contada, mas não é uma verdade. Não, a história de Jó é verídica. Ele realmente teve o primeiro golpe dele e ele perdeu tudo o que ele tinha de dinheiro. Depois, logo em seguida, ele perdeu os 10 filhos. E no mesmo dia, ele teve que fazer o enterro. Até financeiramente, como que ele pagou para fazer o enterro dos 10 filhos? Se ele tinha acabado de perder tudo. Porque existem gastos. E 10 não é fácil. A gente, porque a Bíblia conta as histórias e não conta os detalhes, algumas coisas a gente tem que imaginar dentro do que está acontecendo naquele lugar. E depois que Jó perdeu, depois que ele perdeu tudo e perdeu os filhos, houve a segunda ida de Satanás diante de Deus. E a Bíblia diz que quando Jó perdeu todos os seus bens no segundo golpe e os seus filhos, no capítulo 1, versículo 20, diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Uau! Nós já falamos isso aqui, mas isso aqui deveria ser... Eu acho que a gente tem que passar um ano inteiro só para falar sobre isso. Ele perdeu tudo na área financeira, e ele perdeu todos os filhos no mesmo dia. E ele sabe, porque os judeus tinham direito, quando tinha... eles faziam isso quando eles queriam buscar Deus. Ele rasgava sua roupa, punha roupas trapos de roupa... e iam orar diante de Deus. E ele rasgou o manto e ainda raspou a cabeça, fez uma aliança com Deus e adorou a Deus. Será que a gente consegue adorar a Deus no meio da dificuldade, da dor? É difícil. É difícil. Mas Deus sabia que aquele homem ele era capaz de enfrentar essas coisas. Senão, Deus não teria autorizado nem permitido que Satanás... Porque, olha, aquilo que acontece com você, aquilo que acontece comigo, aquilo que acontece com todos nós, não aconteceu por acontecer, não foi só ao acaso que aconteceu. Tudo o que acontece conosco, principalmente nós que somos filhos de Deus, mas em relação não só a filhos de Deus, mas em todas as coisas, Deus é soberano. E Ele sabe. Você acha que Deus iria ficar suspenso? Olha o que aconteceu com o homem pecou, o homem desobedeceu. Estou decepcionado com o homem. Deus já sabia que isso poderia acontecer. E por isso ele já falou que ele enviaria um outro filho. O primeiro filho de Deus foi Adão. E ele enviou um outro filho, e o outro filho foi Jesus Cristo. Jesus é o que foi gerado da semente de uma mulher, mas com o espermatozoide divino. Que quando aquele espermatozoide entrou dentro daquele óvulo natural, tudo que era pecado foi retirado e o óvulo se tornou perfeito. E quando Jesus foi gerado perfeito. Ele não tinha absolutamente nada de semente do mal. Nada. Ele era totalmente perfeito. Como era Adão. Foi repetido, é o segundo filho. É a mesma coisa como era Adão. Agora, aqui nós vemos que ele demonstrou fidelidade
quando ele perdeu toda na área financeira e quando ele perdeu todos os seus filhos. E ele abriu a boca e disse no versículo 21, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele passou no primeiro teste. O diabo não conseguiu seduzi-lo, o diabo não conseguiu enganá-lo. Ele passou e venceu o primeiro teste. Agora, Satanás, sabendo que ele tinha vencido, ele não se deu por satisfeito. Isso é muito importante, nós termos esse conhecimento, porque às vezes na nossa vida, nós sabemos que estamos passando por uma situação muito difícil. E a gente consegue vencer a primeira etapa. Vocês estão me entendendo? É verdade, eu consigo vencer a primeira etapa. Aí eu penso, aleluia, agora eu vou louvar a Deus, agora está tudo bem. Igreja, você vai ter que vigiar todas as vezes que você ganhou algo ou que você venceu uma batalha. Você precisa de ir diante de Deus e vigiar, porque Satanás não vai ficar satisfeito porque você ganhou aquela guerra. Nós estamos falando aqui de batalha espiritual. Batalha espiritual todos nós passamos. E ele não vai ficar satisfeito. Eu consegui vencer e eu relaxo. Venci essa etapa. Pronto, você está feito, está no papo. Por quê? Ele vai tentar outra artimanha. E você vai ter que vencer. E ele vai tentar outra artimanha. E você vai ter que vencer. Ele vai tentar outra artimanha. E você vai ter que vencer. E vou te dizer, ele não vai parar de tentar nenhuma vez até a tua morte. Se eu não tiver essa consciência, a mesma coisa, a gente trabalha o ano inteiro. Amém? A gente trabalha o ano inteiro, e aí chega no final do ano, aí você diz, eu vou tirar umas férias, eu vou para a praia, eu juntei um pouquinho de dinheiro, eu vou descansar um pouco, eu vou para a praia. Eu quero te dizer, você pode ir para a praia, mas você tem que estar vigiando da mesma forma que você vigiava no seu trabalho. Só que às vezes nós vivemos na nossa vida, nós conseguimos alcançar alguma coisa no mundo espiritual ou na nossa vida física, e aí quando a gente ganha uma etapa, a gente relaxa em relação às outras etapas e ele vem com tudo. Bum! E aí você diz, mas por quê? Mas eu venci. Você acha que porque você venceu uma guerra, você já venceu a guerra? Porque você venceu uma batalha, já venceu tudo? Eu não estou aqui para preparar bebês para a vida. Eu estou aqui para preparar pessoas fortes para enfrentar esse mundo lá fora. Não adianta aqueles que ouvem, vem para Deus, agora você vai ficar rico, agora você vai ficar poderoso, agora você vai ter o carro do ano, a casa do ano, todos os teus sonhos vão ser supridos, aleluia. Aquele que vive não na experiência que ele teve com Deus, mas baseado em palavras que ele ouviu, não tem força para enfrentar os intempéries da vida. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus diz uma coisa que eu vou ler agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou falar em nome de Jesus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos ao Senhor Jesus que,
como recebestes de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Assim andai, para que abundeis cada vez mais. Olha aqui, ó, igreja, e você que está conosco pela internet, em nome de Jesus, toma uma posição também com Deus. Se você podia estar na igreja e você não está, você tem que tomar uma posição, porque às vezes, é tão bom, eu vou ler, hoje eu não vou, eu estou meio cansado, então eu vou ficar em casa, eu vejo pela internet, vou receber igual, não vai não. Você já perdeu no momento que você podia vir e não veio. Está paralisada a tua vida, na hora. Você deu corda. Gente, por favor, é totalmente diferente se você está num hospital, está numa situação, eu concordo, né? Mas pelo menos você pode ouvir a palavra. Mas, gente, o que Deus estabeleceu é quando vos reunir no lugar. Ele não diz, quando você estiver com uma igreja e entrar pela internet e louvar a Deus, aí você vai estar junto. Você não está, não. Eu estou falando porque nós estamos vivendo num tempo difícil. As pessoas têm que fazer aliança com Deus, com a igreja local, com a líder. Eu sou a líder deste ministério. E se fosse outro, também tinha que fazer aliança. Porque sem aliança você não consegue enfrentar os intempéries da vida. Você cai. Olha aqui, ó. Quando diz aqui, mas nós temos que agradar a Deus e andar na maneira porque nós devemos, então, agradar ao Senhor. Agradar a Deus. Agradar a Deus. Andai para que abundeis cada vez mais. São etapas. Etapas de caminhada cristã que nós precisamos na nossa vida. E vou dizer, olha o que está dizendo aqui. Eu preciso de melhorar. Eu preciso de mudar, passo a passo, a minha vida e o meu caráter. E o que? Satanás, eu vou dizer uma coisa, aqui nós somos uma igreja. E aqui na igreja tem várias pessoas. As pessoas que frequentam este ministério, cada um tem o seu dilema, tem o seu conflito, tem a sua falha, tem o seu caráter, tem confusões, tem muita coisa, amém? E vou dizer, haverá conflito aqui, qualquer igreja. Haverá lutas, mas espera aí. O que eu vou viver na minha vida? Primeiro a minha alma? Eu briguei com meu irmão. É mesmo? E o que você tem que fazer se você brigou com o teu irmão? Ficar com raiva dele e não, peraí, primeiro lugar, tem que consertar. Que tipo de caráter que você tem? Eu briguei com meu irmão, não olho mais para a cara dele. Então vai te converter primeiro. Vai te converter. Como não olha para a cara dele? Você não tem falha? Mas ele pecou contra mim. A Bíblia diz, se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, que ele tem alguma coisa, vai até ele e conserta. Significa, eu preciso de tratar a minha vida. E são os conflitos dentro da igreja que gera o quê? O conhecimento do meu caráter. Quando eu vejo e qual é a reação, qual os meus sentimentos e qual os meus pensamentos, ali vem à tona o que está escondido dentro da minha alma. Porque, em primeiro lugar, a gente sempre pensa que a gente é o bom. E que a gente sabe tudo, que a gente é correto. E, às vezes, quando eu não consigo alcançar do jeito que eu quero, eu manipulo, eu tento manipular. Então, eu tenho que me arrepender. Aqui está dizendo que eu preciso de andar segundo o propósito que Deus tem. Aí diz assim, pois vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor.
Então, você está aqui quantos tempo, quantos dias, quantos meses, quantos anos, e você sabe que a palavra de Deus diz que nós temos que o quê? Você tem que saber quais são os mandamentos e quais são as coisas que você tem que obedecer. Amém? Aí diz, esta é a vontade de Deus. Tanta gente pergunta, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Olha, a primeira vontade de Deus é você se converter. A segunda vontade de Deus é você pertencer a uma igreja local. A terceira vontade de Deus é você se relacionar e ter relacionamento bom com todas as pessoas da igreja. Ah, mas aquele ali eu não posso. Eu falei assim, olha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das características deste ministério aqui é que nós não aceitamos panelinha de jeito nenhum. Ai daquele que se faz grupinhos, tá amarrado. Porque nós sempre dizemos, convida todos e vamos ter relacionamento com todas as pessoas. Mas aquele ali é difícil, amém. Se aquele ali é difícil, é com aquele que eu tenho que me relacionar, porque é aquele dali que vai moldar o meu caráter e eu vou ter que mudar, porque ele precisa de mim e eu preciso dele. Porque não existe rico nem pobre. Não existe melhor nem pior. Não existe grande nem pequeno. Existem ministérios e pessoas que desenvolvem ministérios e dons dentro da igreja. Estes têm responsabilidades específicas. Isso faz parte do corpo. Mas todo mundo tem que se dar bem com todo mundo. Uau! Igreja é amor. Ou não? Então a gente vai para o mundo. O mundo está cheio de panelinhas e de grupinhos. Aqui não, queridos. Aqui está proibido. Eu era tão exagerada que no princípio, eu sempre lutei tanto contra isso, que no princípio, às vezes eu tinha que fazer uma coisa e eu convidava todo mundo para fazer, porque todos, hoje a gente já entende que tem ministérios, uns fazem uma coisa, outros fazem outra e tudo. Uma vez eu queria convidar uma pessoa para ensinar música na igreja. Aí, como eu não queria separar as pessoas, eu falei, igreja, todo mundo vai vir aqui, todo mundo vai treinar a sua voz. Alguns lembram disso daí. Eu disse, meu Deus! Sabe por que isso? Porque eu não aceito grupinhos. E quem mais não aceita é o próprio Deus. Amém? A gente tem que aprender a amar. E amor, ele é desenvolvido no relacionamento. E às vezes uma pessoa pode ser difícil para você, porque você ainda não conhece. Mas quando você conhece aquela pessoa, você tem que saber que haverá choque. Uau! E daqui a pouco você vai descobrir alguma coisa naquela pessoa que você não gosta. Ah, eu não gostei, então vou pular fora e vou para lá. Assim, então vai te converter primeiro, tá? Porque se Deus permitiu isso, é porque o relacionamento tem que ser fortalecido, porque todos os relacionamentos precisam de haver perdão, amor e perdão. Amém? Então nós vemos agora, por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos falar um pouquinho de Jó. Primeiro lugar, eu só quero entrar no terceiro golpe que Jó sofreu, é que Satanás foi lá diante, aqui está falando... a vontade de Deus para a vossa santificação. O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós nos tornemos santos, mas é em todas as áreas. Nós temos que ter relacionamento, porque todo mundo... mas aquele ali é muito simples, ele mora lá na colônia... ele nem estudou, não sabe nem ler nem escrever. Eu não vou ter relacionamento com aquele dali. Eu vou te dizer uma coisa. Então você não entendeu nada do evangelho. Porque se tu for lá na casa dele e sentar com ele, ele vai te ensinar coisas que você não sabe pela experiência de vida. Porque todos nós temos algo para ensinar para os outros.
E essa coisa de que um é mais inteligente, um é mais isso, né? O próprio Jesus foi buscar os seus discípulos na beira do mar, até pegou um médico também, mas pegou também gente de faculdade, mas pegou lá do meio o pescador. Pescador, simplérrimo. Não foi só um, né? Então eu digo, opa! O que Jesus quer? Quando houve a Torre de Babel, os homens falavam as mesmas línguas, todos falavam a mesma língua na Torre de Babel. Todos tinham um objetivo em comum, construir aquela torre para chegar a Deus. Mas Deus não aceitou aquilo e mandou juízo. O juízo de Deus caiu e foi destruída aquela Torre de Babel. Mas a consequência daquela unidade maligna, sabe qual foi? Dividiu todo mundo. Cada um se separou do outro. O pecado, gente, o pecado gera maldição. E a maldição foi, saiu um grupo para cá, saiu um grupo para cá, porque eles mudaram, Deus mudou a linguagem deles ali naquela hora, e cada um falava em línguas diferentes, e eles não se conheciam. Aí eles começaram a buscar no meio de todo, eu falei língua, encontrei você que fala a minha língua, oi, vamos ficar junto. Encontrei você que fala a minha língua, vamos ficar junto. E foi formando os grupos, e os grupos foram se espalhando por toda a terra, e houve o quê? Separação dos povos por causa do pecado. Mas, quando Jesus criou a igreja, presta atenção, quando Jesus criou a igreja, ele gerou um milagre. Aleluia! Amém? Que milagre que gerou? Ele juntou um monte de gente de várias regiões, todos estavam juntos buscando a Deus. O Espírito Santo foi derramado ali quando houve Pentecostes, e cada um falava na sua própria língua. Um falava numa língua, outro falava noutra língua, outro falava noutra língua, porque eram povos de vários lugares diferentes, e a Bíblia diz que uns entendiam a língua dos outros. Significa, a criação da igreja tinha um propósito de gerar unidade e criar uma igreja onde todas as pessoas, de todos os níveis, de todas as classes sociais, de todos os tipos, iriam andar como um só. Esse é o papel da igreja. Amém? Mas agora eu só quero terminar esse 3 aqui. O terceiro golpe na vida de Jó foi que ele ficou doente. É uma enfermidade, gente, terrível. O seu corpo sofre desde a cabeça aos pés. Ele ficou cheio de chagas. Ele ainda pegou até um caco de vidro e começou a passar no corpo de tão mal. Mas ele chegava ao ponto de provocar nojo, cheiro horrível que ele ficou. Ele virou um cheiro horrível de podre. As pessoas tinham náuseas de estarem perto de Jó. E eu te digo, uau! Como suportou? Acabou de perder tudo. Acabou de perder os filhos. Agora ele estava numa situação deplorável. O seu corpo todo, gente, ele não podia deitar na cama porque devia doer muito, ele não podia, eu não sei como que ele viveu, porque todo mundo precisa dormir, como que ele vai ficar sem dormir, porque ele não pode nem deitar na cama de tão mal que ele estava, com um cheiro horrível, cheio de chagas, desde a cabeça até os pés, naquele estado. Agora nós vemos o quarto golpe na vida de Jó. Você sabe que quando você
passa por dificuldades, o que mais nós queremos na vida é consolo. Quando nós estamos passando por dificuldade, o que mais nós queremos na vida é que pessoas venham estar com o nosso lado. Nem precisa de abrir a boca, mas que venha nos consolar, porque nós não fomos criados para viver isolados, nós somos criados para viver em relacionamento uns com os outros. Gente, qual foi o quarto golpe violento na vida de Jó? No capítulo 2, nós vemos aqui, agora aqui, eu vou ler o 7, tá? 2:7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha, para com ele, não é caco de vidro, é um caco de telha, para raspar, coitado, né? Assentou-se no meio de cinza. E agora nós vemos, a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Qual foi o quarto golpe na vida de Jó? A sua mulher desiste de lutar, não dá mais forças para o seu marido, não apoia ele na atitude, na decisão dele de ser fiel a Deus. Imagina, gente, uma pessoa naquele estado em que Jó estava, tendo perdido todos os bens, perdido todos os filhos, com o corpo em chagas, e agora a sua mulher trazendo desesperança para ele, precisando de apoio, e ele não teve apoio absolutamente nenhum da sua esposa. Que golpe! Que golpe! Sabe, eu digo, aqui está um ponto vital na sua vida, na minha vida. Na hora da dificuldade é que a nossa fé é provada. É na hora que nós perdemos, é na hora da dificuldade, é na hora, às vezes, de conflitos. Agora nós temos conflitos na nossa família, no nosso trabalho, no nosso eu, na nossa alma, conflitos emocionais. Que tipo de fé que nós temos criado no relacionamento que nós temos com Deus? Aqueles que não têm fundamento, que pregam aquelas porcarias, me perdoa, não é que eu não sou contra que você vai ficar rico e vai ficar poderoso, vai ficar se você obedecer, mas muitas coisas são superficiais que nós estamos ouvindo, mentiras. Não é isso que a Bíblia ensina. Que não estão entendendo a verdade, nem que evangelho é morte. Evangelho é arrependimento. Evangelho precisa de mudar, gente. Eu tenho que buscar, não é sucesso, não é milagres até, que às vezes nunca aconteceram, que eu vi tantas vezes, e que eu saio da igreja todo impulsionado, todo cheio de up, todo feliz, porque agora vai dar tudo certo, mas Deus vai dar tudo certo, se eu fizer o que é certo. Gente, nessa hora de guerra não tem como suportar as lutas. Pânico, muitas vezes, mas esta é a fé verdadeira. É aquela que se mantém apesar de golpes na nossa vida. Agora, qual é o quinto golpe na vida de Jó? Olha só, ele foi atingido em 5 áreas, que são as áreas da vida.
O quinto golpe, os amigos de Jó. Para começar, os amigos de Jó vieram. Eles, quando chegaram diante de Jó, ficaram tão abismados que eles ficaram 7 dias e 7 noites calados, assustados com o nível de calamidade e de situação que Jó estava vivendo. Mas, logo depois, eles não tinham conceitos estabelecidos, e o conceito naquela geração, naquele tempo, era que se eu obedecesse a Deus e fizesse tudo que Deus desejava, e eu fosse fiel a Deus, eu seria abençoado em todas as coisas. E Jó, ele então foi o quê? Julgado e acusado. Olha só, eles falaram contra Jó. Eles falaram as acusações mais difíceis que um ser humano poderia suportar. Chamaram Jó de louco, de adúltero, chamaram Ló de ladrão, afirmaram que Jó tinha se enriquecido, abusado de órfãos e de viúvas. As acusações levianas que estavam sobre ele eram falsas, injustas e impiedosas, mas eles não deixaram de acusar Jó. Eu digo, muitas vezes quando a gente está passando por dificuldade, é muito fácil chegar pessoas para nós e nos acusar e nos torturar. Eles estavam passando o compressor, com tantas críticas mais absurdas, e ele naquele estado que ele não tinha nem condições emocionais de suportar tudo que ele estava enfrentando. A gente não tem noção. Agora eu quero trazer para a igreja, para nós, a grande questão é, você, se hoje estiver passando por coisas tão difíceis, o que nós vamos fazer? O que você faria se você estiver em crise? A gente tem a tendência a julgar todas as coisas. É nesta hora que, na soberania de Deus, vai fazer toda a diferença na dor que você estiver passando. Eu quero dizer que vai se estabelecer que nível e que tipo de fé você gerou na sua caminhada cristã. Quando nós passamos pelo Covid aqui no mundo inteiro, eu ouvi muitas vezes, as pessoas não podiam ir nas igrejas. Eu glorifico a Deus porque a gente só não teve 2 cultos e nós tivemos a condição de ter aqui na igreja cultos sem parar. Nós nunca paramos, só foi 2 cultos que a gente não teve. Mas eu soube de pessoas que entraram em crise, entraram em depressão, pessoas que eram crentes, que frequentavam a igreja há muitos anos, não suportaram, tentaram até suicidar. Tem gente que passou por crises horríveis. Por quê? Sabe por quê? Durante o tempo que estavam bem, buscando na igreja, não se solidificaram com uma fé. Olha aqui, ó. Com uma fé verdadeira. E num relacionamento com Deus. Aqueles que têm uma fé nominal, só de palavras e de teologia. Está cheio de gente que tem fé na mente. Conheço a Deus, sei dos versículos, sei das doutrinas, sei do que é certo e errado e tudo. Mas é uma fé nominal, rasa. Não vão suportar na vida conflitos profundos, difíceis. Aqui nós vemos que Jó tinha uma vida de fidelidade, ele tinha fundamentos, que suportou tudo. Ele passou por crises que nós vamos saber a respeito das crises que ele passou, mas ele nunca duvidou de Deus. E ele nunca perdeu Deus na sua vida.
Ele nunca culpou Deus. Ele só perguntou: Deus, por que isso está acontecendo? Ele perguntou muitas vezes. A mulher de Jó não suportou a crise. A mulher de Jó negou a Deus. A mulher de Jó não aguentou as coisas que vieram sobre Jó. E eu quero te dizer, você hoje, se entrar em crise, o que você vai fazer? Se acontecer de você perder parentes, nós temos na época das inundações, que nós sabemos que tiveram aqui no Rio Grande do Sul, eu sei de um homem que perdeu a família inteira, só ele que sobreviveu. E nós sabemos de muitas pessoas que perderam muitos parentes e tudo, mas como enfrentar e como vencer? 5 ataques que são prioritários na vida de uma pessoa, na vida financeira, na saúde, na família, no relacionamento de casamento e nas amizades. Ele foi atacado nessas 5 áreas e nós também podemos ser atacados. E que tipo de fundamento você gerou na sua história? E quando acontece alguma coisa, você se volta contra a igreja, você se volta contra a apóstola, você se volta contra o louvor, você se volta contra os líderes, você se volta contra os ministérios, você se volta contra tudo. Peraí, em nome de Jesus, que tipo de fé e de fundamento você tem na sua história? Que tipo de aliança que você fez com Deus? Que tipo de aliança você fez com a igreja, com o ministério e com a sua liderança? Vocês não sabem tudo que eu já passei. Vocês não têm noção de as guerras que eu enfrento dia após dia. As pessoas podem pensar: a apóstola tem uma vida maravilhosa, ela tem tudo. Eu passo 24 horas em guerra e eu luto por vida de cada um de vocês. Às vezes eu tenho dias que eu tenho que ficar até 3, 4 horas da manhã para orar por uma pessoa, para ajudar aquela pessoa, para que aquela pessoa não caia no pecado e se não se afaste da verdade, da vontade de Deus. Vocês não sabem o que é viver na liderança. Não tem noção. O que é lutar com todas as forças. Porque se fosse, eu vou dizer, tudo que nós trabalhamos nessa terra e todos esses anos que nós andamos por Gramado, se todos aqueles que passaram por aqui fossem fiéis, nós tínhamos que ter uma igreja de 6.000 membros, de tanta gente que nós já ajudamos. Eu não estou brincando, não. Mas acontece que quando, como eu sou uma apóstola profeta, eu começo a trabalhar e vai entrar e vai haver confronto. E aí, em vez da pessoa se humilhar, em vez da pessoa falar a verdade, quando começa fofoca, fecha a fofoca, para a conversa, sai de perto daqueles que estão falando mal, vai contra, não aceita, porque senão tu também sai. Porque várias vezes teve booms. Booms que eu digo era, fulano entrou em crise, ficou com raiva e conversou com outro fulano. E começou com outro fulano. E conversou com outro. Daqui a pouco o outro fulano sente as dores do de cá e também começa a entrar na mesma onda. E daqui a pouco eles entram em crise e os dois saem da igreja. E vou te dizer, todos aqueles que saíram por causa disso, eles não manteram as suas amizades. Não mantiveram as amizades. Não conseguiram. Eu estou falando porque o que Deus quer da sua vida é uma vida fundamentada. É uma vida de aliança. Faça aliança. Toma posse. Jó não tinha mais o que perder. Mas, apesar de não tinha mais o que perder, não perdeu a sua fé em Deus. Uma coisa ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, mesmo que está tudo na miséria, tudo uma desgraça, porque se vier perseguição para o Brasil, se nós tivermos dificuldade de vir para a igreja um dia,
que não aconteça em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia. Você precisará agora decorar as escrituras, conhecer, se tirarem a Bíblia de nós, você tem que ter firmeza, relacionamento íntimo com Deus, e você tem que ter a firmeza a ponto de dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu entreguei toda a minha vida para Jesus, ninguém tira Deus da minha vida. Você precisa gerar essa fé. Porque se você gerar essa fé, você suporta qualquer coisa nessa vida. Você precisa compreender que Deus é soberano. Deus não está em crise. E nunca vai estar. Ele está sempre no controle de todas as coisas. Ele tem as rédeas da terra nas mãos. E se Ele quiser mudar alguma coisa agora, Ele muda. Jó, ele fez 3 coisas. Ele perguntou a Deus por que tudo isso estava acontecendo. Jó fez 16 perguntas a Deus. E queixou de Deus e fez 34 queixas. Com tudo que aconteceu. E ele perguntou por quê, por quê, por quê. Mas, agora ele foi defender. Ele foi depois se defender. Ah, mas eu estou tentando me defender, por que está acontecendo isso? Por que estão permitindo que eu passe por isso? Mas Deus fica no silêncio e não responde. E o silêncio de Deus às vezes grita alto. E Deus quer falar com você para que você seja firme, fiel e não caia nas armadilhas do diabo. Eu preciso de aprender a confiar. Gente, se arrependa do seu pecado. Para de julgar o outro. Para de se atacar. Tem gente que está no pecado que até bate, estribucha, grita, amaldiçoa, lança palavras. Arrepende-te. Você está destruindo a sua própria vida e está destruindo todos que estão ao teu redor. Jesus veio para que a gente possa o quê? Se arrepender e ter uma vida de fidelidade diante de Deus. Aleluia! Eu convido você para ficar em pé. Não sei, não compreendo, mas ainda nós vamos compreender. Por que Deus veio pedir para que a gente pudesse trabalhar e falar a respeito de Jó? Não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus está nos forjando. Deus está querendo nos preparar para a gente suportar qualquer coisa que vier. Gente, primeiro lugar é Deus. Primeira aliança é com Ele. Amém? Então, faz uma oração agora comigo. Fala assim, Deus Pai, eu declaro que eu fortaleço, eu faço uma aliança eterna com o Senhor na minha vida. Eu declaro que eu quero dizer, o Senhor é soberano e o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu quero agora que o Senhor possa gerar essa fé inabalável na minha vida, em nome de Jesus. Eu sei que a sua grandeza é a maior, a sua soberania é completa, que o Senhor está no controle de tudo. Por isso, meu Pai, eu quero hoje aprender a te agradecer pelo bem, pela luta e pelo mal. Em nome de Jesus. Gera no meu espírito uma vida inabalável. Como Jó suportou, eu estou disposto a suportar. E nunca te deixar. Em nome de Jesus. Levanta as mãos, Pai. Em nome de Jesus, que a tua graça seja derramada sobre esta igreja. Que o Senhor venha trazer um novo tempo sobre este lugar. Senhor, cada vida que está aqui receba o teu poder.
a tua unção, que haja o verdadeiro arrependimento. Oh Deus, se porventura alguém ainda nunca se converteu, tenha misericórdia, leva cada pessoa a ter uma experiência, porque o Senhor é bom. Então derrama do teu amor, fala assim: eu recebo o amor de Deus, e eu quero viver para todo sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, dá uma salva de palmas, Deus abençoe.